Nessa manhã eu vou pregar sobre um tema muito específico e muito importante. Se nós pegarmos e fizermos uma análise do Novo Testamento e das palavras de Jesus Cristo, esse foi o tema mais abordado, mencionado, enfatizado por Jesus Cristo no seu tempo aqui na terra. E eu quero perguntar para a igreja, qual é o tema que Jesus mais falou enquanto ele estava aqui na terra? Pode chutar. Reino de Deus, salvação, inferno, vida financeira. Qual foi o tema mais mencionado, qual foi uma das palavras mais repetidas por Jesus Cristo enquanto ele ainda andava na terra? Eu quero trazer para vocês hoje, talvez para a surpresa de muitos, o tema mais falado, mais vezes repetido por Jesus Cristo, chama-se discipulado. Não é impressionante isso, irmãos? Ele falou mais discipulado do que ele falou sobre o reino de Deus. Ele falou mais sobre discipulado do que ele falou sobre fé. Ele falou mais sobre discipulado do que ele falou sobre oração. Ele falou mais sobre discipulado do que ele falou sobre inferno. Ele falou mais sobre discipulado do que ele falou sobre vida financeira. Ele gastou mais tempo falando sobre discipulado do que falando sobre qualquer outro assunto. O tema da minha mensagem hoje é as últimas palavras de Jesus Cristo. Repita comigo, as últimas palavras de Jesus Cristo. Se você faz uma análise histórica, você percebe que os grandes homens que já viveram na terra, quando eles têm alguma coisa de importante, essa frase de importância, esse negócio importante, é sempre relembrado nas suas últimas palavras. Vamos supor, um grande inventor, nas suas últimas palavras, deixaria o resumo da sua vida. Um grande engenheiro deixaria nas suas últimas palavras o resumo da sua vida. Um grande escritor, nas suas últimas palavras, deixaria ali um resumo da sua vida. Por quê? Porque ele sabe que as últimas palavras serão lembradas. Ele viveu uma vida inteira para que as suas últimas palavras tenham importância. E qual foi as últimas palavras que Jesus Cristo deixou? Não é de se espantar que o assunto que ele mais falou foi o assunto que predominou as últimas palavras dele aqui na terra. Acompanhe comigo Mateus capítulo 28, a partir do verso 18 em diante. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18 em diante. Fala do momento onde Jesus está subindo ao céu. E ali hoje deixa o que nós conhecemos como a grande comissão. Quantos já acharam? Diga amém. Quem não achou pode acompanhar no telão. Diz assim: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que coisa interessante. Jesus Cristo, ele começa as suas últimas palavras dizendo o quê? Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Então o que eu vou fazer com essa autoridade? Presta atenção no próximo verso. Eu vou deixar um comando para vocês. E ele deixa um comando: ide por todo mundo e fazei discípulos. Jesus Cristo, acompanha comigo, irmão. Jesus Cristo nasceu, viveu, durante 30 anos, sem se revelar ao mundo. Durante 30 anos, Jesus Cristo teve a paciência de esperar o seu momento, sim ou não? Durante 30 longos anos, Jesus Cristo viveu dentro da sua casa, com o seu pai e sua mãe, com seus irmãos, obedecendo, sendo submisso, e assim, respondendo ao chamado dele aqui na terra também. Mas eu te digo uma coisa, se eu perguntar para você hoje, quanto tempo leva para nós mudarmos o mundo? Você me diria quantos anos? Pastor, talvez 30,
15, 20, 30 anos para a gente mudar a cultura, para a gente mudar o pensamento, para a gente mudar o tipo de cultura, o tipo de ação, para a gente poder estabelecer algo novo. Talvez 30 anos, pastor, seja suficiente para a gente começar a esperar a geração hoje com 12, 13, 14, 15 anos, chegar a seus 45, para que eles possam aí sim assumir lugares estratégicos. Talvez nós cultivando neles ações, princípios, talvez eles quando estiverem na nossa idade possam fazer algo melhor do que nós estamos fazendo. Jesus Cristo tinha 33 anos para poder fazer a diferença no mundo. Nós sabemos que ele morreu com 33 e poucos, né? Então ele tinha 33 anos para mudar a história do mundo. Ele tinha 33 anos para vir à terra e deixar um legado que ia ser eterno. Ele tinha 33 anos para conseguir fazer algo que ninguém nunca tinha feito antes. Ele tinha 33 anos para poder fazer toda a diferença. É impressionante ou não é? Que quando ele chega na sua maturidade, com 30 anos de idade, ele vai ser batizado. Na época, na tradição judaica, quando o homem tem 30 anos e ele é batizado, ele assume ali o seu posto de sacerdote. Ele é batizado, ele morre para o mundo, nasce para Deus, e ali Jesus Cristo começa o seu ministério. Em 3 anos, ele conseguiu fazer com que depois de 2000 anos, num domingo de manhã, nós estivéssemos falando sobre o nome dele. Jesus Cristo tinha 3 anos para bolar a melhor estratégia de dominação mundial que já existiu. Agora eu te pergunto, qual é a estratégia que Jesus usou? Qual foi a estratégia que Jesus usou para isso? Diga comigo, discipulado. Eu acho incrível, irmão, que Jesus, o homem mais inteligente que já pisou nessa terra, o homem mais intencional que já pisou nessa terra, o homem mais cheio do Espírito Santo que já pisou nessa terra, olhou para ele mesmo, olhou para a sua missão e pensou, eu preciso de uma estratégia. Qual foi a estratégia que Deus deu para ele? O discipulado. E aí você pensa, meu Deus, eu tenho 3 anos para poder mudar o mundo. Eu tenho 3 anos para poder fazer a diferença nesse lugar. Eu tenho 3 anos para que em 2016, pastor Daniel Veloso, possa um dia usar meu nome, possa um dia saber quem eu fui, possa um dia ler na palavra, possa um dia saber e possa um dia replicar essa mensagem. Eu tenho 3 anos para fazer isso acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer discípulos. Eu vou fazer discipulado. Então nessa manhã, eu quero me propor a falar sobre 3 pilares para um excelente discipulado e para que nós possamos concluir a missão que Jesus começou. 3 pilares. E eu quero que você acompanhe junto comigo. O primeiro pilar é o eu sou um discípulo. Repita comigo, eu sou um discípulo. Lucas capítulo 2, verso 50. Você pode abrir ou você pode simplesmente acompanhar junto comigo. Diz assim, ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E ele desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Essa história aqui está falando sobre aquele momento da festa, onde Jesus Cristo não volta com seus pais para casa, mas ele toma ali um desvio de rota e ele vai para dentro do templo, e ele começa a conversar com os escribas, com os sacerdotes, com os doutores da lei, e com 12 anos de idade ele era mais sábio e mais capaz do que todos que estavam ali. Todos. E aí, o que a Bíblia conta? Ele falou para os pais dele, por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que me cabia estar na casa do meu pai? Mas a Bíblia diz no verso 51 o quê? Leia comigo. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Primeiro ponto dessa mensagem é, eu sou um discípulo. Jesus Cristo, com 12 anos de idade, irmão, tinha capacidade para discipular os seus pais. Jesus Cristo, com 12 anos de idade, irmão, podia ser facilmente o maior teólogo da época. Jesus Cristo, com 12 anos de idade, podia assumir qualquer tipo de palanque ou qualquer tipo de púlpito, pegar a palavra e explicar, dissertar ou até mesmo proclamar a palavra como ninguém nunca havia proclamado. Quando ele começa o ministério, a palavra diz que
ele falava de uma forma diferente. Ele falava como alguém que tem autoridade. Você imagina o que é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que veio à terra, encarnou como homem, ensinar a você o que é a Bíblia. Com 12 anos de idade, esse menino, apenas um menino, tinha mais do que suficiente capacidade para ensinar todos que estavam ao seu redor. Mas sabe o que esse menino decide fazer com 12 anos de idade? Eu sou um discípulo. Eu quero me submeter. Irmão, o discipulador nem sempre tem que ser melhor do que o discípulo. O discipulador precisa ser alguém que ama o discípulo. E o discípulo precisa ser alguém que quer submeter ao seu discipulador. Eu sou um discípulo, essa pergunta tem que ecoar dentro de você hoje. Quem é que te ensina? Quem é que te corrige? Quem é que te ama o suficiente para andar junto com você de dia e de noite? Quem é que está com você? Quem é que te acompanha? Quem é que você escuta? Quem é o seu referencial essa manhã? Em quem é que você se espelha? Nós estamos na sociedade ou numa comunidade que se acha tão autossuficiente que nós preferimos a independência ao discipulado. Nós preferimos sempre a independência em detrimento ao discipulado, porque é muito mais fácil, irmãos. É muito mais fácil andar sozinho do que me submeter a alguém. É muito mais fácil eu, como Jesus Cristo, olhar para o meu pai e falar assim: pai, deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar, escuta, eu vim do céu, eu estou aqui, assim assado, eu não preciso estar escutando isso, eu não preciso estar escutando aquilo. Olha para mim, deixa eu ensinar vocês. Os irmãos de Jesus Cristo, a Bíblia fala que eles diziam para ele: ei, se revela, se mostra para todo mundo. Se mostra. E o que Jesus falava? Não é chegado o meu tempo ainda. Recentemente eu comecei a assistir uma série. E essa série é baseada em fatos reais e tem como seu personagem principal o quarto homem mais inteligente que já viveu sobre a terra. O QI desse homem é de 197. Só para você ter dimensão, Einstein tinha um QI de 160. Esse cara, ele não tem emoções, ele não tem sentimentos. E ele conta que a sua vida foi muito difícil, a sua criação foi muito difícil, porque os seus pais não conseguiam entender, e ele não conseguia entender os seus pais. Imagina o que é você criar um filho, irmão, que ele é mais inteligente do que todo mundo que você já conheceu na terra. Com 8 anos de idade, esse menino conseguiu hackear a NASA. Com 8 anos de idade, Rashid, ele conseguiu se infiltrar dentro dos sistemas mais seguros do mundo. Simplesmente porque ele queria as plantas dos foguetes para decorar a parede do seu quarto. Imagina o que é você conseguir criar um menino que sabe muito mais do que você imaginou um dia saber. Imagina o que é levar um menino para a escola, para ele ficar entediado enquanto as aulas passam, porque ele é tão inteligente que aquilo ali não passa nem perto do conhecimento que ele tem. E você está brigando com ele porque ele não está tirando nota boa, porque ele não está fazendo assim. Aquilo ali é tão entediante para ele que ficar ali é uma punição. Aí eu quero que você faça associação agora com Jesus Cristo. Imagina o que seria criar um Jesus Cristo rebelde. Imagina o que seria criar um Jesus Cristo que não estava disposto a ser submisso. Um cara de um extremo potencial, mas que não estava disposto a ser um discípulo. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe do que eu sou capaz. Você não sabe de onde eu vim, você não sabe para onde eu vou. Você não sabe que um dia eu vou ser chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você não sabe que o meu lugar é sentado à direita do Pai. Você não sabe que os meus inimigos vão ser feitos estrada dos meus pés. Você não sabe quem eu sou. Imagina Maria e José conseguir dominar o Filho de Deus encarnado. Se não fosse uma escolha dele ser submisso, eu diria para você que é uma tarefa impossível. Sabe qual é o benefício do discípulo? É que ele escolhe ser discípulo. Sabe qual é o benefício do discípulo? É que ele olha para o seu mestre e diz assim: quer saber de uma coisa? Eu posso aprender com você. Eu posso aprender talvez o que fazer, ou talvez eu possa aprender aquilo que não fazer. Desde que eu descobri esse princípio, irmão, eu tenho me deixado aprender muito mais. Porque eu descobri que liderança não é só para me ensinar o que fazer, liderança também para me ensinar o que não fazer. Todo mundo pode me ensinar alguma coisa. Pode me ensinar talvez o caminho certo, ou pode me ensinar talvez o caminho que eu não devo pegar.
Existem duas maneiras de você aprender nessa vida, através das suas experiências próprias, o que nós chamamos hoje de modo empírico, ou você pode aprender através do discipulado. Você pode ver alguém andando na sua frente, essa pessoa pisar dentro de um buraco e você olhar para ela e falar assim, eu não vou pisar nesse buraco, eu não preciso passar pelo que ele passou para aprender o que ele aprendeu. Sabe qual é um dos maiores benefícios que eu vejo na minha própria vida? É que eu posso sentar abaixo desses pastores. É que eu não preciso começar minha vida de pastor, minha caminhada no ministério, sozinho. Eles podem olhar para mim e falar assim, não faça isso, ou não faça assim, ou faça assado, porque eu já fiz assim. O que eu tenho de vida, eles têm de ministério. Você acha que não tem nada para aprender com essas pessoas? Jesus Cristo, quando ele diz a ordem, ide e fazer discípulos, sabe o que ele estava querendo falar? Façam com alguém aquilo que eu fiz com vocês. Eu peguei vocês quando ninguém queria. Irmão, ó, você tem que entender uma coisa, para ser discípulo de Jesus naquela época, para ser discípulo de Jesus, ele já tinha que ter sido rejeitado por alguém. Naquela época, os meninos eram chamados aos 11 anos de idade. Nos 3 anos de idade, eles faziam um bar mitzvah, que era ali a emancipação para o tempo de homem. Os seus pais já tinham de ensinado o Pentateuco para todos os meninos, para que eles pudessem estar aptos a serem escolhidos por algum mestre ou por algum rabi. Os 12 homens que Jesus encontrou já tinham sido rejeitados por outros homens. Sabe qual é o benefício de ter um discipulador, irmãos? É que ele vai ver em você aquilo que talvez ninguém mais veja. Quando Jesus escolhe os discípulos, ele fala assim, me segue. Me segue. Me segue. Ele não promete carro, ele não promete casa, ele não promete uma conta bancária cheia, ele não promete para os discípulos ter algo que eles já não tinham, ele só diz para eles, me segue. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. E eu acho incrível que quando ele fala isso, é depois de uma grande pesca milagrosa, é ou não é? Os discípulos voltam ali, 153 peixes nas suas redes, uma pesca extremamente milagrosa. Por que foi milagrosa? Porque na noite anterior eles tinham falhado. Na noite anterior eles não tinham conseguido fazer a única coisa que eles sabiam fazer. Na noite anterior eles não tinham conseguido executar a única coisa que eles tinham ciência que eles poderiam executar. Eu sou pescador, mas nem para pescar eu sirvo. Aí Jesus entra na vida deles e faz o quê? Vai lá e volta para pescar. Não precisa, Senhor, eu sei que eu não consigo. Vai lá e volta. Vai lá e pesca de novo. Irmãos, Deus quer resgatar alguma coisa na sua vida. Deus quer mudar algum sonho na sua vida. Deus quer trazer à tona de novo o seu talento, o seu propósito, o seu chamado. Para isso, Ele precisa fazer de você um discípulo. Você pode dizer amém? Eu tenho certeza que naquela hora que aqueles homens ouviram, eu vou fazer você pescador de homens, eles devem ter pensado, poxa, eu não consigo ser nem pescador de peixe. Esse cara me fez pescar peixe, que aquilo que eu devia ser bom eu não sou. Se ele consegue me fazer ser bom naquilo que eu achava que era bom e não era, eu aceito ser pescador de homens. O discipulado funciona. Ele não funciona porque é um método feito por homens. Ele não funciona porque é uma rede estabelecida por homens. Ele funciona porque foi a estratégia que Jesus Cristo usou para dominar o mundo. Você pode dizer amém? Olha que coisa incrível. Jesus foi o discípulo por vontade própria. A Bíblia diz que Jesus não ia a lugar nenhum se não fosse a vontade do Pai. A Bíblia diz que Jesus não falava nada que não fosse o Pai falando para ele. A Bíblia diz que a fome dele era fazer a vontade do Pai. A Bíblia diz que o ministério de Jesus foi baseado, foi pautado, foi guiado pela vontade de Deus na sua vida. Não é incrível isso? Você manda o seu filho para a terra e fala assim, eu estou te enviando para salvar o mundo. Amém, papai, pode me enviar. Então, meu filho, quando você chegar lá, preste atenção para não fazer nada que eu não tenha mandado você fazer. Eu vou te guiar em todos os passos.
Não, pai, mas deixa comigo. Eu estou aqui agora, eu sei qual é o que esse povo precisa. Pai, deixa comigo. Eu estou aqui agora, eu estou vendo através da minha família que as famílias precisam disso assim, assim, assado. Meu filho, espera. Pai, eu estou com 27 anos, pai. Será que não é hoje o dia? Meu filho, espera. Meu Deus, pai, 28 anos, será que não é agora? Eu estou precisando aqui, meu Deus. Eu estou passando do lado dessa piscina. Olha a quantidade de enfermo que está aqui. Olha a quantidade de pessoas que estão doentes aqui. Será que eu não posso agora intervir? Meu filho, espera. Ai, meu Deus, pai, meu Deus, pai. Você não... Meu filho, espera. Jesus se ateve a ser um discípulo. Nós somos o quê? Discípulos de Cristo. Sim ou não? Então o que nós temos que nos ater? Aonde é que nós temos que nos prender? Nós temos que nos ater e nos prender a fazer apenas a vontade do Pai. Eu quero te perguntar hoje, você é um discípulo? Você é ensinado por alguém? Quem é que tem liberdade na sua vida para chamar atenção, para te chamar atenção? Quem é que na sua vida tem autoridade suficiente para chegar para você e te corrigir? Pastor, eu tenho um coração extremamente ensinável, até que alguém me fale algo que eu não quero ouvir. Pastor, eu sou uma pessoa de fácil correção, até que alguém venha dizer o contrário do que eu penso. Pastor, eu sou uma pessoa extremamente de fácil relacionamento. Eu me relaciono com muita facilidade, é mesmo, irmão? É. Cadê seus amigos? Não, são todos que pensam igual a mim. Eu quero te perguntar hoje, você anda atrás de quem? Pastor, oh, que bênção, pastor, que você perguntou. Eu estava com tanta vontade de responder essa pergunta. Eu ando atrás do próprio Deus. Deus me discipula, Deus fala comigo, Deus é aquele que me comanda, Deus é aquele que me guia, Deus é aquele que me dá palavras, Deus é o meu discipulador, pastor, igreja dá glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 13 diz que Ele estabeleceu autoridade sobre nós. Se você não está disposto a submeter a autoridades, nem Deus pode te usar, irmão. Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. Eu quero servir a Deus. Pastor, eu quero ser discípulo de Deus. Eu quero caminhar com Deus. Irmão, olha para o lado. Está aí as pessoas que Deus te deu para você obedecer, para você amar, para você servir a Deus através da vida delas. Você quer ser discípulo de Deus? Então comece a obedecer os homens. É forte isso ou não é? Segundo ponto da minha mensagem, segunda coluna. Eu estou fazendo discípulos. A Bíblia diz que Jesus chegava para esses homens e falava para eles o quê? Siga-me, eu vos farei pescadores de homens. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15 diz assim: mesmo que vocês tenham 10 mil mentores, vocês não têm muitos pais. Sabe o que quer dizer isso? Paulo cresceu aos pés de quem, irmão? Gamaliel. Paulo foi um discípulo de Cristo? Paulo foi um discípulo de Cristo? Sim. Paulo não viveu corpo a corpo com Jesus Cristo, mas Paulo teve um encontro com Jesus Cristo verdadeiro, foi discipulado e ensinado pelo próprio Cristo, aí depois se submeteu aos discípulos que já haviam ali. Ele vai e se encontra com os discípulos dizem para ele, espera um pouco, depois os discípulos é que vão lá e dizem para ele, pode ir, é ou não é? Aí esse cara se torna um excelente discipulador e ele diz o quê? Vocês têm muitos mentores, mas poucos pais. A palavra mentor naquela época significava alguém que tinha sido pago para ensinar o seu filho. Então o que quer dizer isso? Naquela época, quando o pai e a mãe não tinham conhecimento suficiente ou não tinham interesse em ensinar os seus filhos, eles pagavam um mentor para acompanhar essa criança, para que levasse essa criança a algum lugar, para que essa pessoa fosse alguma coisa. Então Paulo, nós temos o entendimento na teologia de que os seus pais eram muito ricos e por isso eles conseguiram patrocinar ou pagar um dos melhores mentores daquela época. Por isso que ele diz que ele cresceu aos pés de Gamaliel e não aos pés de papai e mamãe. Porque papai e mamãe optaram por pagar alguém por ensinar os seus filhos, para ensinar o seu filho.
Aí sabe o que ele diz para as pessoas? Vocês têm muitos mentores, mas vocês têm poucos pais. Tem muita gente interessada em ensinar vocês por conta de benefício próprio. Mas tem muito pouca gente olhando para você com o amor de um pai e uma mãe. Eu estou fazendo discípulos. Primeiro, você não pode fazer discípulos se você não é um discípulo. Então, se você parou hoje no ponto 1, não tem problema, irmão. Ainda há tempo, você pode se tornar um discípulo hoje. Agora, pastor, eu já sou um discípulo. A segunda etapa para você é fazer discípulos. Você já pensou se os discípulos de Jesus terminam a sua caminhada com Cristo e falam assim: foi muito bom, não foi, gente? Foi. Vamos manter uma reunião semanal aqui em casa, tá? Pedro, provavelmente. Na minha casa, aqui na casa da minha sogra, nós vamos manter uma reunião semanal, onde nós vamos nos encontrar, onde nós vamos orar juntos, onde nós vamos clamar uns pelos outros, onde nós vamos abençoar uns aos outros, onde nós vamos interceder uns pelos outros, mas não convida mais ninguém, por favor. Como seria o evangelho que a gente conhece hoje? Não existiria. Se você guarda para você aquilo que Deus te deu, você penaliza os outros de receber aquilo que Deus tem para eles receber. Se você olha para as pessoas e não tem coragem de compartilhar aquilo que Deus está compartilhando com você, você está dizendo para Deus: Deus, eu não preciso receber isso tudo. Porque o Espírito Santo e a palavra de Deus nos chamam de rios de águas vivas. Só é rio, irmão, se tem corrente. Só é rio se tem movimento. Só é rio se entra por um lado e sai pelo outro. Só é rio se há movimento. Tem muita gente que olha para a palavra de Deus e fala assim: nossa, que bom, que mensagem de domingo à noite. Nossa, que mensagem essa de domingo de manhã. Glória a Deus. Pastor, fui muito tocado. Pastor, aquela palavra foi para mim. Meu Deus, parecia que você estava falando só para mim. Caramba, o que aconteceu? Parecia que você sabia a minha vida. Irmão, você acha que Deus faz isso para quê? Para que a primeira pessoa que você encontra segunda-feira de manhã, você possa olhar para ela e falar assim: rapaz, você não vai acreditar. Deus falou comigo ontem. Deus falou comigo ontem. Caramba, Deus falou, Deus me deu uma palavra ontem que foi assim, assim, assado. Cara, Ele mudou isso, isso em mim. Ele fez isso, isso assim. Olha, eu estava indo para essa direção, mas depois dessa palavra, eu mudei de opinião, eu mudei de direção. Isso é discipulado. Irmãos, olha para mim. Todo mundo, olha para mim. Você quer mudar o Brasil? Hã? Não na emoção. Você quer mudar o Brasil? Eu vou te dar uma estratégia inteligente para você mudar o Brasil. Comece a discipular as pessoas. Sabe como é que essa igreja aqui vai ficar cheia? Vai ficar tomada, domingo de manhã lotado? Quando eu e você começarmos a discipular. Sabe quando é que Brasília vai servir ao Senhor, vai se curvar ao Senhor? Quando eu e você começarmos a discipular. Satanás não tem medo de discipular, irmãos. Esse é o problema. É aí que a gente se engana. A gente acha que as pessoas que nós não estamos discipulando, não estão sendo discipuladas por ninguém. Essa não é a verdade. As pessoas que nós optamos por não compartilhar com elas a verdade, Satanás está dizendo: deixa que eu compartilho, vem cá. Vem cá, senta aqui. Eu tenho tempo para você. Eu tenho tempo para parar e te conversar com você. Eu tenho. Eu tenho tempo para parar e te ouvir. Eu tenho tempo, vem cá. Eu tenho tempo para parar e ouvir o que está acontecendo na sua casa. Vem cá. Irmão, você já pensou uma pessoa carregar dentro do bolso a cura para o câncer? E ver do lado dela várias pessoas com câncer morrendo? E ela escolher guardar dentro do bolso ali um antídoto, uma cura? Não vou dar para você não. Ô irmão, se você conhecesse uma pessoa assim, o que você ia falar para ela? Que isso? O que você pensa que está fazendo? Você está guardando algo que ia beneficiar o mundo inteiro? Bem, irmãos, nós carregamos a cura junto conosco, mas não é no bolso, é no coração. E agora eu quero perguntar para você, o que é que você está fazendo? Quantas pessoas você tem discipulado? Quantas pessoas através do teu exemplo têm sido diferentes? Quantas pessoas através do teu exemplo têm pensado diferente? Quantas pessoas através do teu exemplo têm olhado para situações e têm falado o seguinte: olha, eu não posso agir dessa forma porque fulano de tal não faz assim. Enquanto a gente não discipula, a Globo discipula, irmãos. Enquanto a gente não ensina, a escola ensina.
Enquanto a gente não está assim interessado em gastar tempo com os outros, em gastar tempo melhorando a nossa vida, em gastar tempo melhorando quem nós somos, para que a gente possa acompanhar alguém, para que a gente possa abençoar alguém, as pessoas ali fora estão totalmente interessadas em receber todos que nós não estamos interessados em discipular. Você abre a sua casa para quantas pessoas? Não, pastor, eu não abro minha casa para ninguém. Enquanto isso, irmão, todo final de semana tem churrasco com chopp, churrasco com cerveja, churrasco com bebida, churrasco em tal lugar. As pessoas de fora se reúnem. Aí parece que nós olhamos uns para os outros e falamos, está tudo bem aqui, vamos ficar aqui dentro. Vamos ficar aqui dentro, vamos ficar aqui dentro, vamos ficar aqui dentro. Eu estou fazendo discípulos. Você já pensou se Jesus sobe naquele dia e os discípulos olham para aquela ordem dele, para aquela palavra que ele deixou e simplesmente dizem uns para os outros, ele falou sério mesmo? Será que é isso tudo mesmo? Não, vou começar aqui. Eu te digo uma coisa, se a postura dos discípulos talvez hoje fosse a minha e a sua, talvez nós não estaríamos aqui. Se você fosse um dos 12, nessa manhã nós estaríamos tido essa oportunidade de pregar esse evangelho? Eu estou fazendo discípulos. Eu quero deixar algo muito claro. Compartilhar é um atributo de quem ama. Repita comigo, compartilhar é um atributo de quem ama. Quem são os casais casados aqui? Levantem a mão. Pode abaixar. Se você realmente ama o seu marido ou a sua esposa, você tem medo de compartilhar com eles? Dalson, quando você chega na mesa de casa, você chega na hora do almoço, você olha para a Gilmara, você olha para seus filhos, você pega a comida e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou comer tudo, vocês só ficam olhando eu comer, por favor. É assim? Pelo contrário, muito pelo contrário, ele está dizendo aqui, irmãos. Se tiver que ficar sem, quem é que vai ficar sem? Ele. Por quê? Porque ele quer o benefício daqueles que ele ama. Compartilhar é sempre um atributo de quem ama. Sabe o que muitas vezes está faltando no coração do crente, do cristão, do discípulo de Jesus Cristo? Olhar para as pessoas como Jesus olhou, com compaixão. Olhar para as pessoas e dizer assim, caramba, eu posso fazer algo diferente na vida do Wellington. Caramba, eu posso, através das conversas que nós temos, através dos momentos que nós compartilhamos, deixar uma semente, deixar uma palavra, deixar algo ali dentro para que ele possa receber do Senhor o amor. Irmão, discipulado não é uma ditadura, não é uma manipulação, não é uma chefia. Discipulado é para quem ama. Irmão, olha para mim. Pensa só se Jesus olhasse para os 12 dele esperando alguma coisa. Os caras, durante os 4 evangelhos, não tem um relato que eles tenham se reunido para orar sozinhos. Não tem um relato que eles tenham conseguido permanecer acordados durante uma reunião de oração. Não tem um relato de que eles foram os caras. Não tem um relato de que eles conseguiram se superar. Durante os 4 evangelhos, durante a vida de Jesus Cristo na terra, os 12 não são nada além de grandes fracassos. Mas ainda assim Jesus olha para eles e faz o quê? Fica comigo. Vem comigo. Anda comigo. Imagina Jesus. Meu Deus, eu estou indo embora. E ele falava isso para eles, eu estou indo embora. Eu estou indo embora, convém que eu vá. Convém que eu vá. Convém que eu vá. E os discípulos dormindo enquanto ele estava orando. Meu Deus, mas você não pode orar junto comigo nem uma hora. Vou orar de novo, vou te dar outra oportunidade. Eles iam lá e dormiam de novo. Sabe o que eu tenho aprendido, irmão? Que discipular, que liderar, que deixar os outros crescer, é permitir que eles falhem. É permitir que eles errem. Mas nós temos tanto medo dessa palavra, e tanto temor de passar por isso, que nós não estamos mais nos dispondo a discipular e sermos discipulados. Pensa comigo. Pedro, Tiago e João, os discípulos mais próximos e mais tops que Jesus tinha,
não conseguiram passar 1 hora acordado orando com ele. Jesus prestes a morrer e os caras Ô irmão, isso deve irritar qualquer líder no mundo. Isso é para deixar indignado qualquer santo na terra. É ou não é? Você está ali passando pelo momento mais angustiante da sua vida e os caras que você andou 3 anos de dia e de noite estão dormindo. Mas são os homens que Jesus confiou para que o seu ministério continuasse aqui na terra. Discipular, ser discípulo, é permitir que os outros falhem e é se permitir errar. Você não vai ser perfeito. O seu discipulador não vai ser perfeito. Você não vai sempre acertar e o seu discipulador não vai sempre acertar com você. Mas isso não quer dizer que você não possa ser um discípulo e isso não quer dizer que ele não possa ser um discipulador. Quem pode dizer amém? Vocês estão mais calados hoje porque vocês estão prestando mais atenção ou porque... Eu estou fazendo discípulos. Eu estou reproduzindo aquilo que Deus fez em mim. Irmão, para que é que você pede tanta coisa de Deus se você não está disposto a compartilhar isso com ninguém? Por que é que você pede tanto dinheiro se você não está disposto a dar nada para ninguém? Por que é que você pede tanto conhecimento e tanta sabedoria se você não está disposto a aconselhar ninguém? Por que é que você pede tanta paz, tanta paciência se você não está disposto a caminhar com ninguém? Eu estou fazendo discípulos. A pergunta é, eu estou fazendo por outros aquilo que Jesus fez por mim? Eu estou fazendo por alguém aquilo que eu recebi do Senhor? Será que eu estou entregando de graça aquilo que de graça eu recebi? Diga comigo, eu serei um discipulador. Por quê, irmão? Porque você é bonzinho? Por quê, irmão? Porque você é melhor que os outros? Não. Porque você é um discípulo de Cristo. Você pode receber essa palavra? Você é um discípulo de Cristo. Você é um seguidor de Jesus Cristo. É por isso que as pessoas precisam ouvir de você e não da mídia o que elas devem fazer dentro de casa. É por isso que as pessoas precisam ouvir de você o que elas devem pensar acerca de algum assunto. É por isso que eu e você precisamos ser exemplo. Terceiro e último ponto dessa mensagem. Eu estou enviando os discípulos. Repita comigo, o primeiro ponto é, eu sou um discípulo. Diga comigo bem forte, eu sou um discípulo. Se você ainda não é, você pode se tornar hoje. Temos vários discipulados aqui na igreja, pessoas que estão mais do que capazes a te acompanhar. Segundo, eu estou fazendo discípulos. Eu estou replicando aquilo que eu estou recebendo. Eu estou reproduzindo. Eu estou deixando o amor de Deus ser expressado através da minha vida, através do meu compartilhar. E terceiro, eu estou enviando esses discípulos. Jesus fez 3 coisas. Ele foi um discípulo, ele fez discípulos e ele confiou o suficiente nesses caras para poder enviar eles. Sabe o que eu acho impressionante, irmãos? Jesus Cristo, quando ele estava subindo, obrigado. Ele olhou para os 12 dele e falou o quê? Ide e fazer discípulos. Se fosse eu, talvez, eu tinha parado com os 12. Enquanto eu estava flutuando para o céu, talvez eu tinha falado, lembra daquele dia, meu Deus, em nome de Jesus, em meu nome, lembra daquela vez que eu curei, lembra o que eu falei, por favor, lembra de orar, por favor, não dorme mais nas orações, por favor, tenha uma devocional diária, por favor, continua buscando, por favor, olha, presta atenção, faz assim, faz assado, meu Deus, me dá mais um tempinho, calma aí, Senhor, meu Pai, meu Deus, olha, faz assim. Jesus olhou para os 12 dele. E eu tenho certeza que ele queria falar para eles, eu quero que vocês melhorem. Eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês continuem. Eu quero que essa jornada seja só o começo. Eu quero que vocês se lembrem daquilo que eu ensinei. Eu quero que vocês se lembrem daquilo que eu preguei. Eu quero que vocês se lembrem daquilo que eu tenho falado para vocês durante 3 anos. Eu quero que vocês se lembrem do que eu fazia de manhã, de tarde, de noite. Eu quero que vocês se lembrem de buscar o Senhor antes de qualquer coisa. Eu quero que vocês se lembrem de tudo que eu fiz aqui na terra. Eu preciso que vocês deem continuidade ao meu ministério. Sabe como é que foi que ele resumiu todas essas palavras?
façam discípulos. Sabe por quê, irmão? Quando você faz discípulos, quem melhora é você. Quando você faz discípulos, quem cresce é você. Quando você faz discípulos, você olha para eles e fala assim: eu tenho responsabilidade com eles. Eu vou orar mais, eu vou ler mais, eu vou buscar mais, eu quero mais. Eu preciso dar uma resposta para eles. Eu preciso acompanhar eles. Eu preciso amar a eles. Eu preciso crescer. Eu quero ser mais parecido como o meu mestre, para que eu possa ser melhor para eles. Jesus Cristo, quando olhou para os 12, falou assim: Pai, o que é que eu falo para esses caras continuarem nessa jornada? Diz para eles serem discipuladores. Jesus olhou para os 12 e, com o maior amor do mundo, deixou uma recomendação: façam discípulos. Jesus olhou para eles e confiou naquilo que ele tinha ensinado. Irmãos, olha para mim. Durante 3 anos, esses caras não conseguiram ficar acordados durante a oração. Como é que Jesus sobe e deixa esses 12 caras responsáveis por trazer o evangelho até aqui? Deixa eu te falar uma coisa, fato histórico. Sabe quantos quilômetros geograficamente Jesus percorreu? 160. Não passou de 160 quilômetros. Onde é que foi que Jesus começou seu ministério, irmão? Oriente Médio. Onde é que nós estamos hoje? Taguatinga, Distrito Federal, Brasil, continente sul-americano. Como é que um homem que andou 160 quilômetros conseguiu atingir o Brasil, Distrito Federal, Taguatinga? Ele confiou que o discipulado funciona. Ter deixado 12 homens para reproduzir sua mensagem é uma declaração clara e manifesta de que o discipulado funciona. Eu e você somos resultados do discipulado de um homem chamado Jesus Cristo. Sim ou não? Naquele mesmo dia, Pedro pregou. Pregou ou não pregou? Pregou ou não pregou? Quantas pessoas foram salvas? 12. Já não eram 12. Eram 500. 500 já não eram 500. Eram 3.000. 3.000 já não eram 3.000. Quantas pessoas espalharam através daquele momento? Não duvide do seu potencial. Não duvide do potencial das pessoas que estão com você. Não duvide do potencial da pessoa que está do seu lado agora. Pedro saiu de pescador, falido, para pregador do evangelho. O que é que Deus, através do discipulado, pode fazer com você, irmão? O que é que Deus, através do discipulado, não pode fazer com você? Por favor, fique de pé no seu lugar. Jesus Cristo olhou para aqueles 12 homens e falou assim: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. O que isso quer dizer, irmãos? Que Jesus manda, e manda muito. Vou repetir, você vai dizer um amém bem forte. O que quer dizer quando um homem se levanta e diz: toda autoridade no céu e na terra me foram dada? Que ele manda e que ele manda muito. Onde foi que ele decidiu canalizar essa autoridade? Na minha e na sua vida. Ele olhou para os discípulos e falou o quê? Ide. Ide não é um pedido, ide não é uma pergunta, ide não é uma tentativa, ide é uma ordem. Ide e fazer discípulos. Ide e fazer discípulos. Irmão, você vai fazer discípulo na sua própria capacidade, Carlão? É na sua própria força? É no seu próprio entendimento? É no seu próprio conhecimento? Não. Eu faço discípulos porque, como Paulo diz, eu sou imitador dele. Sabe o que significa imitar? Significa
é como se fosse aquela coisa de mímica. Quem já andou em alguma feira aqui que tinha aqueles imitadores, aqueles caras que faziam mímica, e eles vão andando atrás de você, fazendo cada um dos seus movimentos. Você vai pegando negócio, eles esticam a mão também para pegar o negócio. Aquele negócio bem, sabe, você olha assim, não acredito que esse cara está atrás de mim. Quando Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, é exatamente isso que ele quer dizer. É que você vai reproduzir exatamente os movimentos da pessoa que está à sua frente. Quem é que você vai começar a imitar hoje? Eu quero te desafiar hoje, a começar a orar e a começar a tomar uma atitude, a entrar em um discipulado. Nós temos discipulados disponíveis aqui na igreja. Nós temos aqui na igreja, a nossa estratégia não é diferente da estratégia de Jesus Cristo. Nós não achamos que nós somos melhores do que Ele para criar algo novo. Nós estamos aqui tentando reproduzir segundo o nosso mestre. Então, se Ele discipulou, nós também vamos discipular. O Michael está aqui hoje, levanta a mão aí, Michael. Todo mundo olha o Michael ali. Ele faz parte da secretaria do discipulado. E você pode procurar o Michael, dar o seu nome. Nós vamos achar um discipulado para você que seja compatível com a sua idade, com o tempo que você tem, o local que você vive, porque nós estamos dispostos a não ser mais como os outros. Nós queremos discipular. Ô irmão, achei que agora eu ia ver um amém. Nós seremos aqueles que vão olhar para o mundo com compaixão, irmãos. Nós seremos aqueles que vão olhar para o mundo e falar assim, olha, nós não vamos aceitar qualquer tipo de palavra. Nós é que vamos discipular. Jesus confiou em mim e em você. Vamos agir de acordo? Feche seus olhos. Talvez hoje o que você precisa é se tornar um discípulo. Talvez hoje o que você precisa é começar a fazer discípulos. Talvez hoje o que você precisa é começar a confiar nos discípulos que você já tem. É delegar, é acreditar, é extrair virtude. Eu acho engraçado que existe um texto na palavra da mulher do fluxo de sangue, que diz que ela caminhava em direção a Jesus Cristo e ela tocou nas suas orlas, nas suas vestes, e ela extraiu virtude do mestre. Mas sabe uma coisa que eu acho incrível? É que Jesus sempre extraiu virtude de todo mundo. Por onde passava as pessoas melhoravam. Por onde ele passava as pessoas eram diferentes. Por onde ele passava as pessoas faziam aquilo que elas nunca achavam que tinham capacidade de fazer. Jesus sempre extraiu virtude. Está na hora de eu e você começarmos a extrair virtude. Está na hora de eu e você olharmos para as pessoas como Jesus olhou para nós. Nós temos que parar de julgar e começar a amar. Nós temos que começar a discipular as pessoas. Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que entender que existem pessoas que precisam ser discipuladas. A palavra diz que estes sinais acompanharão aqueles que creem. Abre os seus olhos, olha para mim rapidinho. Você quer saber qual é uma das maiores qualidades de um bom discipulador? É que a intenção dele é fazer os seus discípulos serem maiores do que ele. Eu já falei isso aqui. Na tradição judaica, você avalia o rabi ou o mestre pelos discípulos que ele tem. Se os discípulos ou os mentoreados dele ali forem melhores do que ele, você pode olhar para ele e falar assim, você foi um bom mestre. Sabe o que o nosso mestre disse para mim e para você? Obras maiores do que as minhas, vocês vão fazer. Você pode receber essa palavra hoje, irmão? Jesus Cristo olhou para mim e para você e falou assim, obras maiores do que as minhas, vocês vão fazer. Vocês vão fazer coisas que eu não fiz. Isso é muito poder, isso é muito poderoso. Feche seus olhos agora, eu quero fazer uma oração por você. Meu Deus, em nome de Jesus, essa manhã, Pai, o que nós queremos é nos alinhar à Tua palavra. O que nós queremos essa manhã é nos tornar discípulos, verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, e através daqueles que o Senhor enviou para nós, aqueles que o Senhor designou para que estivessem acima de nós, aqueles, Pai, que o Senhor nos confiou. Nós te pedimos hoje, abre o nosso coração para o discipulado, essa ferramenta e essa estratégia tão poderosa que o Senhor sonhou para nós, essa estratégia que o Senhor nos deu para dominar o mundo. Pai, nós não queremos hoje
olhar para as pessoas de qualquer forma. Nós queremos olhar para as pessoas como o Senhor olhava para elas. Nós queremos olhar cheios de amor. Nós queremos olhar para essas pessoas e pensar: como é que eu posso discipular essa pessoa? Como é que eu posso ensinar para essa pessoa? Como é que eu posso hoje repartir aquilo que eu já tenho? Deus, abre os nossos olhos para que nós possamos ver que nós não precisamos de muito. Nós já temos o necessário, nós já temos o suficiente, nós já somos salvos. Tem tantas pessoas que nem salvos são ainda. Oh Deus, ajuda-nos a olhar e ver as pessoas com os teus olhos. Ajuda-nos a amar, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a influenciar, ajuda-nos a discipular, ajuda-nos a gastar tempo, ajuda-nos a obedecer, ajuda-nos a não ser submissos. Ajuda-nos, Deus, a entender a Tua palavra e praticá-la, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um amém bem forte e aplaudir o Senhor? Quantos aqui nessa manhã entenderam o valor do discipulado? Levanta sua mão. Pronto. Quantos aqui hoje vão dar a chance para o discipulado? Levanta a mão. Isso.